interessante que no livro de Esther não aparece a palavra Deus. Se você for ler do começo ao fim, você não vai encontrar a palavra Deus. Nós não vemos o nome de Deus escrito no livro, mas nós vemos a caneta da história na mão de Deus escrevendo aquela história. Ali nós não vemos o nome de Deus, mas nós vemos a providência de Deus ali escrita. Nós vemos de forma clara que Deus, Ele está guiando de forma minuciosa todo o desfecho daquela história. E aí em alguns momentos nós também nos pegamos assim. Não é em todos os momentos que nós estamos com o nome de Deus escrito na nossa vida. Quantas aqui nós vamos entender que aceitaram Jesus depois de tanto tempo, não nasceram em berço evangélico, mas ali já tinha a providência de Deus sendo estabelecida na tua vida. Quantos livramentos de morte Deus já não tinha liberado sobre a tua vida? Não tinha o nome de Deus de forma escrachada, nem assim você acreditava nessa providência, mas mesmo assim já tinha a caneta da história na mão, que é a caneta de Deus, a caneta do céu escrevendo a tua história, escrevendo o teu destino, escrevendo a tua vida. Eu também passei por isso. Por quê, Ruth? Porque eu tinha 1 ano de idade quando aconteceu um acidente, e naquele acidente era acidente de carro, envolvendo 2 carros, e naquele acidente a minha mãe morreu. A minha mãe tinha apenas 21 anos de idade, a Ruth também estava ali. No outro carro morreram 2 jovens, novos, estavam ainda no ensino médio. E naquele momento, a Ruth voou da onde estava, porque naquela época não tinha lei, cinto de segurança, não tinha. Minha mãe praticamente quase morreu na hora, não tinha crânio para ser enterrada, não tinha crânio para ser velada, perdão. E aí nós vamos entender que ali eu voei do carro também, quebrei os 2 fêmures das 2 pernas, e nós vamos entender que eu não tinha noção de quem era Deus, eu não tinha noção de forma racional e consciente de quem era Deus, mas ali, quando eu olho para a minha história, eu já vejo a caneta de Deus escrevendo a minha história, a providência de Deus estabelecendo o seu caminho, a providência do céu escrevendo os teus desígnios e dizendo: quer saber, não interessa as sentenças de morte que se levanta, eu escrevo a história dela, a morte não é maior que a providência do alto é maior do que decretos de morte, porque se levantou aquele acidente para também me matar. Aí nós vamos ver que no dicionário, providência, sabe o que significa? Significa a disposição que se toma para resolver um problema ou para evitar algum mal. Mas eu gosto de olhar para a Bíblia e entender que providência de Deus significa a disposição do céu de dar livramento antes mesmo do plano de morte ser arquitetado pelo inimigo. Quando o inimigo arquiteta, já tem plano de providência. Quando o inimigo arquiteta, já tem o céu agindo e pelejando por você. Antes de maquinarem o mal, já existe o céu já pleiteando tua causa. Antes de arquitetarem planos maquiavélicos, já existe o céu provendo livramento. É providência de Deus. Muito antes do nome de Deus estar escrito na história da nossa vida, muito antes de nós conseguirmos enxergar o nome de Deus na nossa vida, muito antes das pessoas conseguirem ler o nome de Deus na nossa vida, Ele já estava lá escrevendo o nosso destino. Ele já estava lá colocando resposta de escape. Ele já estava colocando a mão dele. Jeremias capítulo 1 versículo 5, na versão A Mensagem, vai dizer: ei, antes de eu formar você no ventre, eu já sabia tudo ao seu respeito. Antes que você pudesse ver a luz do dia, eu já tinha planos para você, e é planos para ser profeta neste tempo. Era isso que eu penso sobre você. O que é isso, Ruth? É Deus dizendo: antes de você escrever o meu nome na tua história, eu já escrevi o meu nome na tua história. Ah, meu Deus. O livro de Esther trata-se da narrativa de um plano arquitetado contra os judeus, com o intuito
intuito de matá-los. Plano este que foi frustrado pela providência do Senhor. Eu aprendo com o livro de Esther que quando Deus quer honrar alguém, Ele usa até as ferramentas do inimigo para nos dar vitória. Eu aprendo com o livro de Esther que quando Deus quer agir, Ele pega até as ferramentas de morte do inimigo para promover vida e alegria na nossa vida. Ele pega a agenda do inimigo para estabelecer um novo tempo na nossa história. E aí nós vamos ver que todo o início do livro de Esther é para nos mostrar como é que ela foi e se tornou uma rainha. Que lindo. Muito lindo isso. Ela se tornou da realeza. Uma escrava judia se tornou da realeza. Deus nos fez de sua realeza. Somos realeza de Deus. Só que o que o Senhor falou no meu coração não é o que somos, porque somos realeza, mas quem somos nessa realeza. Porque a realeza, ela é evidente, ela é notória, ela é incontestável, ela é perceptível nas Escrituras. Então a questão não é se somos da realeza, porque quando aceitamos a Cristo, nós nos tornamos também parte da linhagem real do céu. Mas a questão não é o que eu sou da realeza, mas a questão é quem eu sou na realeza. Como é isso, Ruth? Tu vai entender? Nós vamos ver que na realeza, olhando para a terra, humanamente falando, no modo feminino, nós temos duas titularidades notáveis. Uma é de princesa e a outra é de rainha. Então nós temos duas titularidades muito lindas. A de princesa e a de rainha. A princesa, quando pensamos no nome princesa, qual a primeira coisa que vem na nossa mente? Conto de fada. Histórias infantis. Momentos onde eu penso em casar-se, quando era criança, casar com um príncipe montado no cavalo, né? Que coisa maravilhosa. Muitas vezes a gente não acerta muito não, porque a gente até vê o príncipe montado no cavalo, e quando casa o príncipe vai embora, só fica o... Mas tudo bem, sonhamos com ele. Sonhamos com o príncipe. Então quando pensamos em princesa, e quando a gente tem uma menininha, uma filha, né, pequenininha, até eu dou esse apelido carinhoso para ela. Oh, minha princesa, princesinha da mãe. Então nós damos esse apelido carinhoso, porque princesa está ligada a quê? A realeza. Mas é uma outra fase da realeza. Rainha não. Rainha nós vamos entender que é um título mais elevado. É um título cheio de responsabilidades. É uma mulher cheia de poderes. É uma mulher mais elevada. É uma mulher mais imposta. É uma mulher com grandes poderes, que é referência para um determinado povo. E diante dessa perspectiva, nós vamos alinhar agora nessa reunião que o céu, ele não tem uma vida de princesa para você nesse reino não, viu? O céu quer te tornar rainha deste reino. A proposta do céu hoje é que nos tornemos rainhas neste tempo. A proposta do céu hoje é que a gente venha deixar atitudes de princesa para trás e comece a tomar tenência como rainha diante de nossa história, diante deste tempo. Porque não há mais tempo de se comportar como princesinha. Agora o céu está te chamando na chincha e está dizendo: se comporte como rainha. Eu estou te chamando nessa realeza. Eu estou te chamando agora, tome tenência, mulher. Hoje eu te convoco e a proposta do céu é: toma tenência, seja rainha a partir de hoje. Oh. Mas como, Ruth? Como alcançar? Qual é o caminho até a formalização de ser rainha? Qual é o caminho? E na história de Esther nós vamos ver alguns estágios que vão nortear o seu caminho. E com isso nós também aprendemos como é que podemos também
nos tornar uma rainha. Deixa eu já começar a profetizar na tua vida agora. Deus, Ele vai começar a movimentar algo sobrenatural, que vai começar a abrir caminhos de coroa para pessoas aqui. O Senhor vai começar a movimentar um caminho de coroa na tua vida. E estes movimentos vêm com cara de derrota. Estes movimentos vêm com embalagem de dor, vêm com aparência de morte. Mas é Deus te preparando para ser instrumento de vida para alguém. É Deus te preparando para ser espingarda de matar a mão. É um novo tempo e é tempo de se tornar rainha. E um tempo determinado de fazer história. Um tempo determinado do céu para a tua vida, te levando por um caminho de honra. Há um caminho de coroa sendo aberto para mulheres aqui, que toma posse da bênção, que toma posse com fé dessa palavra. O Senhor está dizendo: eu vou começar a movimentar algo do sobrenatural do céu. Mas entenda, pode te assustar um pouco, mas preocupa não, a providência ainda vai continuar do teu lado. A providência ainda vai continuar abrindo os caminhos, aplanando os caminhos. É a providência fazendo. Aí nós vamos ver que no reino tem o quê? Eu trouxe aqui, não é chique igual do teatro não, tá, gente? Aí nós vamos ter, na realeza a princesa. Ela é tão fofa, ela é tão linda. Ai, tudo dela é tão maravilhoso. Ai, que fofa, gente. Só que também tem o outro lado. Qual é, Ruth? Que a proposta do céu hoje é o quê? Que nos tornemos rainhas. Rainhas para este tempo. Rainhas para este tempo. Rainhas na nossa casa, rainhas lá na nossa vida, rainhas lá no nosso casamento, rainhas dentro da nossa família, rainhas dentro do nosso meio familiar, profissional. A proposta do céu é que você se vista hoje das vestes reais, é que você toma tenência e diga: oh, dá licença porque uma rainha vai chegar em casa hoje. Dá licença porque uma rainha vai chegar em casa hoje. Vai ser o mesmo endereço, vai ser a mesma casa, vai ser o mesmo marido, mas vai chegar uma rainha, vai chegar uma mulher diferente, vai chegar uma rainha naquele lugar. Mas como? Como chegar até ser uma rainha? O primeiro passo, o primeiro estágio é do anonimato. Vem comigo, eu quero ver se você está comigo. É do anonimato. Em um período, esse estágio, ninguém sabe quem é você. Ninguém sabe qual é o teu propósito, nem você mesmo sabe. É um estágio que a gente não entende muita coisa, e parece que muita coisa ao nosso redor não faz muito sentido. Parece que a gente está num quebra-cabeça, faltando peça, que nada bate, nada faz sentido. O ambiente é disfuncional, é desafiador, parece que está tudo errado, nada está acontecendo. E quando olhamos para a história de Esther, Hadassah, nós vamos ver que é exatamente assim. Porque ela era uma daquelas que vieram do cativeiro babilônico. E vamos entender que é do movimento do cativeiro babilônico, aonde o povo é disperso. E Esther também é dispersa. E ela se torna uma escrava. Ela não nasceu escrava. Ela se torna uma escrava. E nós vamos ver que ali as coisas estão acontecendo, mas ela ali se torna o que? Uma órfã. Ela não nasce órfã. Ela nasce, tem um pai, tem uma mãe.
Mas no momento do anonimato, nesses momentos e nesse estágio, as coisas parecem que não vão fluir. As coisas parecem que não vão acontecer. O seu pai e a sua mãe morrem. E agora ela tem um guardião, Mardoqueu, o seu primo, que vai cuidar de Esther. A Ruth também ficou órfã de mãe. Eu tinha 1 ano e 9 meses. E também não fiquei só órfã de mãe, porque de alguma forma eu não tive mais o meu pai. Porque depois disso, eu fui adotada por outra família. Os Mordecais da minha vida. Pastora Lia e pastor Irineu eram os pastores da minha mãe. E se tornaram meus guardiões. Me apontaram um caminho de cura. Me confrontaram quando era para ser necessário. Porque o fruto quase apodreceu. O fruto quase não amadureceu. Quase apodreceu. Mas por causa da providência do céu. Porque o Senhor, Ele não nega a si mesmo. Porque o nosso Pai, Ele é o Pai dos órfãos. Ele não deixa ninguém no vácuo. Ele cuida. Ele protege. Ele não tem como negar a si mesmo. E Ele é o Pai dos órfãos. Ele mesmo colocou esse título nele. Mas no momento do anonimato acontece tudo isso. Era uma menina improvável, que não sabia o que era ter uma vida normal, porque ela estava inserida em um lugar inóspito de escravidão, um lugar terrível. E neste momento de anonimato da história, nós vamos ver que outras pessoas estão em destaque, e estão fazendo história. Vamos ver que, aparentemente, em algum momento, não só está dando errado as coisas para Esther, mas também ao seu redor parece que as coisas começam a não se encaixar também. A Bíblia vai dizer que rei Assuero, o rei daquele império, ele vai fazer uma festa para mostrar toda a grandiosidade do seu império e de seu reinado. E ele vai chamar todos os seus príncipes, e eram muitos príncipes, e vai dar uma festa, e a festa dura 180 dias. Para mostrar a grandiosidade do seu reino, a grandiosidade daquilo que ele imperava. Ele também dá festa ao povo. A festa do povo dura 7 dias. E neste tempo, neste período, Assuero dá um banquete. E ele quer mostrar a cereja do bolo. É a sua rainha, Rainha Vasti. Ele quer mostrar a sua rainha para o povo. Eu quero chamar minha rainha aqui para mostrar a beleza e a formosura dela. Mas nós vamos entender que ela se nega a cumprir a ordem do rei. Aí toda aquela festa de alguma forma acaba. Porque agora todas as atenções estão voltadas a qual será a decisão do rei pelo desacato que ele recebeu de sua rainha. E os seus conselheiros vão se ajuntar, vão se reunir para dizer, e agora, o que vai ser decidido, rei? Aí toda a decisão é norteada pela seguinte sentença: rei, se você continuar com a rainha Vasti, todo o reino vai ficar comprometido, porque todas as mulheres também vão querer fazer o mesmo com os maridos. Por quê? Porque o império e o reinado vai entender que conduta permitida é conduta ensinada. Então, se você não colocar um basta, certamente todos os homens de todas as casas vão perecer com a atitude das mulheres de não mais honrar. Rei Assuero acata o conselho. E então a decisão vem: Vasti, você não é mais da realeza. E deixa eu falar uma coisa para você. Vasti é o exemplo clássico do que, Ruth? De princesas disfarçadas de rainha. Ela tem o posto de rainha, mas a sua atitude é de princesa. Ela tinha responsabilidades enquanto rainha.
ela tinha responsabilidades e é chamada para fazer. Mas quando ela é chamada para fazer a responsabilidade de rainha, ela diz: não faço, não quero e não vou. Então o rei vai dizer: também não quero a coroa em você. Também não quero as vestes reais em você. Por que, Ruth? Sabe por quê? Porque quando você é rainha e age como princesa, um tempo de desonra é estabelecido na tua vida. Quando você é rainha, Deus te chamou para ser rainha e quer que você ocupe teu lugar de rainha, mas você ainda se comporta como princesa, um tempo de esterilidade é criado e inaugurado na tua vida. Uma irmã me perguntou: pastora, me ajuda com um conselho. Eu não sei o que acontece lá em casa, pastora, porque meu marido não me leva em consideração.